devorador de intelecto. Ó, eu adoro devorador de intelecto. Devorador de intelecto, o cachorrinho dos devoradores de mente. E de fato né? O devorador de intelecto, ele é criado pelos devoradores de mente pra fazer o serviço deles ali de caça. Eles são Coisinha mais fofa. cérebros de vítimas de devoradores de intelecto que acabaram não sendo comidos e viraram... o devorador de mente não foram comidos e viraram devorador de intelecto. Esse cachorrinho aí, que é basicamente um cérebro. E o perigo dele está no fato de que ele tem ele não tem um CA muito grande, o CA dele acho que é 12, e ele também não tem muito HP, assim, tem 20 e pouco de HP. Mas ele tem um poderzinho chamado Devorar Intelecto. E Devorar Intelecto é um ataque de CD 12 de inteligência que, acertando, além de dar o dano psíquico, 2d10 de dano psíquico, ele reduz a 0 a inteligência do alvo. De cara, reduz a 0. Então, começou aquele combate ali, nível 2, já mira no bárbaro, Não pena. vai fazer muita diferença, não. Mira no bárbaro! E aí, pra você ter uma ideia, eu terminei o Baldur's Gate recentemente, minha party era Karlach, que é uma bárbara, e eu tava jogando de patrulheiro, né, de ranger. A Sayuri tava jogando de monge, e o outro ficava variando, mas muita parte do tempo foi a Jahira, que ficou como personagem. Todos tinham inteligência 8. Qualquer Nossa, teste que a gente ia fazer de inteligência, não tinha quem salvasse, todo mundo era inteligência 8. Ou seja, é comum do inteligência acabar sendo um dump, um atributo dump ali pra quem é melee, pra quem é de combate, pra quem às vezes não precisa tanto de cast, essas coisas. Então, colocar um bicho desse pra acertar esses personagens mais frágeis intelectualmente dentro da party é bem válido, porque depois ainda dele usar, porque quando ele diminui a 0 a inteligência da pessoa, essa pessoa fica stunada, e ela só volta ao normal se ela recuperar um ponto de inteligência. Enquanto ela tá stunada, o Devorador de Intelecto ele pode usar ainda a habilidade de roubar o corpo, que ele basicamente substitui o cérebro da pessoa lá que tá tá atordoado. Com isso ele ganha todo o conhecimento daquela pessoa, as lembranças, etc. E, de certa forma também, a pessoa não tem nenhuma alteração física. Se uma pessoa, seu coleguinha saiu pra fazer xixi lá na caverna enquanto a galera tava começando o acampamento. Chegou um devorador de intelecto, Xablau, ocupou o corpo dele. Se ele volta pro acampamento, ninguém nota a diferença. Então ali você já tem nas suas mãos uma possibilidade de fazer várias coisas com o corpo emprestado do coleguinha. Então, ele normalmente também não anda muito solitário, né? Porque os devoradores de mente criam eles ali justamente para recrutar, absorver pessoas e levar de volta para a lair do devorador de mentes para ele comer. Ou seja, eles são os caçadores para eles lá autônomos. Então eles criam vários e eles ficam ali andando nos domínios do devorador. Então, você pega ali nada uma partezinha de 3, 4 devoradores de intelecto lutando contra a parte de vocês, é bastante desafiador, à medida que com um ataque ele consegue imediatamente zerar a inteligência de alguém. Ou seja, alguém falhou num teste ali, pode ser até alguém com nível alto de inteligência, falhou no teste, zerou. Então, é bem perigoso. Mago, hein? Imagina o seu mago de inteligência 18. O problema é que demora pra recuperar, né? Mesmo que você sobreviva. Esse é o tipo de encontro que, mesmo que você sobreviva a ele, se alguém sofre esse efeito aí, é um tempo pra pessoa recuperar. O próprio domínio do devorador de intelecto, ele só cessa se você usar aquele proteção contra o mal na pessoa, e aí ele consegue expulsar o devorador de intelecto da cabeça do hospedeiro. Pelo menos não é tão difícil assim, depois que você descobre o que é, né? Difícil é descobrir, né? Não é difícil de tratar. Mas o que eu ia falar é isso, difícil é descobrir, então dá pra fazer. Eu não vou nem aprofundar muito, não. É pra não... Mas dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer muita história, dá pra fazer muito, como é que fala? Muito plot twist aí nessa historinha com esses bichos aí. Igual você falou aí imagina ser o mago. Inclusive, quando ele assume o corpo do mago, ele aprende todas as magias que o mago sabia. Que beleza. Uhum. Seja, ele aprende tudo, é tipo um Scrum. Imagina os fireball legal, hein? Tudo, né? Eu não sei se é aquele... pior. Pode falar. É aquele meme lá do cara, né? Tipo, eu soltei Charme no Bárbaro. Tipo, eu soltei Devorador de Intelecto no Mago. A galera só ri. Eu não sei se é pior o efeito desse bichinho ou de um outro que eu usei na minha campanha, que ele drena a sua força.
Só que pra recuperar a força perdida é só com descanso, tem um D4 dias lá, se não me engano. Ou é D4 horas, não lembro. Só que se a sua força chega a 0, você morre instantaneamente, sem revivify, sem nada. Eu acho que o Devorador de Intelectos, esse dano de inteligência é um problema, na verdade, porque o dano de atributo era uma coisa recorrente nas edições anteriores. E por isso você tinha mais formas de recuperar, você tinha regras muito explícitas. Os danos de intelecto são muito raros na quinta edição. E normalmente eles falam como é que você recupera. Você precisa de um Greater Restoration. Se você toma o dano de força do dreno da sombra. Eu não lembro se é da sombra ou se é do demônio da sombra. Tem um desses dois que drena força. Você recupera depois de um short rest, etc. O do Devorador de Mentes ele não deixa claro. E não tem uma regra muito precisa sobre como é que você recupera dano de habilidade. Entendeu? Então, meio que sobra pro mestre decidir. Você pode usar o downtime, porque downtime tem lá de recuperação, mas não é uma coisa certa, não. Então, tem que lembrar de levar isso em conta também. Por quanto tempo você vai impossibilitar seu grupo de seguir a aventura depois de botar num encontro desse qualquer. Que é, tecnicamente, um encontro de nível difícil para um grupo de nível 2. Assim. Um Devorador de Mentes Devorador de Intelectos é um monstro já considerado difícil para o nível 2, assim, um grupo de 4 pessoas de nível 2. Comentário. Uma passada de verniz aí. No Eras, segue muito a linha PD. Não tem essas explicações de quanto tempo demora para recuperar esses danos simples, dano mágico de atributo. Eu sempre coloco uma regra básica que é recuperar 1 ponto por hora. Porque aí você dá aquela descansada, você vai recuperando ali 1 ponto por hora, tranquilo. Só que, quando você pega um mago, eu não tô bem claro na minha cabeça como é que é na quinta edição, mas nas edições passadas, você pega um mago e tira dele a inteligência, ele perde a capacidade de conjuração. Porque a conjuração que o mago consegue lançar, ela é equivalente ao seu valor de inteligência menos 10. Ou seja, se você tem inteligência 10, é só magia de nível 0. Se você tem inteligência 11, é magia de nível 1. É um cara pra lançar de novo no círculo, ele tem que ter inteligência 19. Aí o cara tá lá, o magão lá com 19 de inteligência. Foi pra 0 e vai ter que demorar até recuperar 10 pontos de inteligência pra lançar as de 0. Isso aí faz diferença. E só pra passar o verniz agora, é interessante que a gente tá falando de monstros aqui e o Marcelo fez o complemento que eu ia fazer se ele não fizesse aí essa conclusão magistral como ele sempre faz. Que o interessante é a gente sempre falar o porquê que ele é difícil. O Beholder, eu coloquei um monstro difícil em qualquer situação. Ele é difícil até se os caras tiverem nível maior que o dele. Porque ele é monstrão pra ser difícil. O Cardume que a gente colocou, o enxame de... Como é que é o nome, né? Sorrowfish. Ele é difícil pela circunstância e pela condição que ele se encontra. E esse Devorador de Intelecto eu acho que é pela peculiaridade dele. Ele é muito incisivo, ele é muito pontual e ele pode acabar com um grupinho aí de 2, 3. Tá? Só lembrando aí que a gente falou que Devorador de Intelecto é cria de Devorador de Mentes. Se você não sabe o que é Devorador de Mentes, assiste o nosso episódio sobre monstros jogáveis. Olha só, deixa eu anotar aqui, as coisas são assim de surpresa. Monstros jogáveis, um bom vídeo, cara. Eu gostei demais daquilo.